Passamos agora a palavra à Presidente do Comitê MAB de Portugal, doutora Anabela Trindade, com o tema Reservas da Biosfera de Portugal. Anabela Trindade, bióloga com pós-graduação em Managing Nature in Protected Areas pela Universidade de Évora e pelo University College London e mestrado em Conservação da Biodiversidade Animal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ingressou no agora Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas em 1985. Atualmente é assessora do Conselho Diretivo do ICNF e presidente do Comitê Nacional do Programa Man and the Biosphere, MAB, da Unesco, um desafio que lhe foi lançado em 2014. Obrigada. Boa tarde a todos. Do Brasil, regressamos agora aqui. Ops. Foram vocês ou fui eu? Voltamos aqui ao nosso cantinho, vamos aqui a Portugal e vou, como a mim, esta oportunidade de apresentar as reservas da biosfera. É possível não, vou certamente repetir alguns conceitos e algumas informações que já aqui foram prestadas por outros oradores, mas faz parte, também estamos sempre estão a entrar novos elementos no online, pelo menos é essa a noção que eu tenho quando me dizem que vão entrar de novo ali no telemóvel. Ora bem, isto até parece o tree top que visitámos há pouco, mas não é. Esta imagem, para mim, representa um trilho, um percurso, o caminho que se faz antes de uma candidatura e depois da classificação de uma reserva da biosfera e da sua integração na rede mundial. É um processo longo, daí muitas vezes se referir que ser reserva da biosfera é um projeto de gerações. E assim é. Porque o objetivo último é que qualquer cidadão daquele território saiba que está dentro de uma reserva da biosfera, o que é que isso significa, o que é que pode dar de si para esse território e o que benefícios é que pode colher dessa classificação. E talvez pelo percurso ser tão longo, é importante o envolvimento cada vez mais e mais das novas gerações. Já referi há pouco e volto a pisar o assunto, não só porque são gerações futuras, porque nós já cá não estaremos daqui a uns anos, mas também para, quanto mais cedo integrarem e perceberem o significado destes territórios, mais fácil será depois dar-lhes continuidade. Temos ali também o símbolo dos 50 anos, que eu acho espetacular e, de facto, vamos falar sobre vida. É um hino à vida e é disso que vamos falar agora. Temos que recuar ao final dos anos 60 e de facto, temos aqui uma iniciativa super inovadora, super visionária, equilíbrio entre o homem e a natureza e depois de muita reflexão, em 71 nasce o MAB, o Programa Man and Biosphere, que ao fim de 50 anos tem, neste momento, que passado 5 anos criou a Rede Mundial de Reservas da Biosfera, por isso já falámos aqui também que estamos a focar um programa de ciências, um programa que sentiu necessidade de implementar ideias, visões dentro de um território. Foi criada a Rede Mundial, que tem neste momento aproximadamente a área do continente australiano. Um programa que soube inovar e que se soube adaptar, inicialmente muito voltado para as questões da conservação da natureza, e que a pouco e pouco se foi adaptando aos novos desafios da humanidade, do planeta, e que hoje em dia é muitas vezes referenciado como um instrumento importante para a implementação de convenções internacionais, como a Convenção sobre a Biodiversidade, o Acordo de Paris, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a estratégia da UE e a sua meta dos 30%. Por isso, um programa que evoluiu
e soube adaptar-se como devia ser. E daí também a sua longevidade. Estamos aqui em Portugal, temos aqui a nossa Rede Nacional de Reservas da Biosfera. Portugal adora novidades e inovações e a rede mundial foi constituída em 76 e, passados 5 anos, tínhamos a nossa primeira reserva da biosfera classificada. Estamos a falar do Polo do Boquilobo. Depois, à boa maneira portuguesa, esquecemos completamente deste programa. E só 26 anos depois classificámos a segunda, ou propusemos a classificação da segunda e terceira, que foi em simultâneo, a reserva da biosfera. Estamos a falar da Ilha do Corvo e da Ilha Graciosa. A seguir, em 2009, foi classificada a Ilha das Flores e, a partir daí, tem vindo com alguma regularidade. Temos vindo a aumentar esta rede, tendo sido a última a Ilha do Porto Santo em 2020, o ano passado, e estando em processo de candidatura neste momento à Rábida. Por isso, o que temos neste momento são 6 reservas da biosfera no continente, 4 no arquipélago dos Açores, 2 no arquipélago da Madeira, que corresponde a 14,5% do território nacional. 350 pessoas envolvidas, 1.339.000 hectares. É mais ou menos a Mata Atlântica. Agora ia-vos fazer aqui um desafio, ia-vos propor uma caminhada pelas reservas da biosfera. Não vamos sentir os odores, os bons odores, não vamos sentir o vento, nem os chilrear, mas vamos ver algumas imagens que espero que sejam suficientemente apelativas para ficarem deslumbrados com estes territórios. Não sei antes, obviamente, relembrar alguns conceitos do que é ser uma reserva da biosfera da Unesco. Temos 3 requisitos básicos. Conter um mosaico de ecossistemas representativos de uma região biogeográfica, ser significativo para a conservação da diversidade biológica. Isto são 2 requisitos que em Portugal são muito fáceis de cumprir. Efetivamente somos ricos em biodiversidade comparativamente com outros países e, do ponto de vista das regiões biogeográficas, somos pequeninos, mas temos amostras representativas da região atlântica, da região mediterrânica e da região da Macaronésia. Oferecer, é o 3º requisito, oferecer uma oportunidade de explorar e demonstrar abordagens para o desenvolvimento sustentável implica ter gente e ter atividade económica. Isso também se arranja. Tem que ter a dimensão suficiente, e já vamos ver como isto é fundamental um pouco mais à frente, para assegurar as 3 funções, que já aqui foram também referidas: conservação do património natural, cultural, desenvolvimento, por isso promover o desenvolvimento económico e social sustentável e em função das necessidades da população local, e uma função que se apelida de logística e onde cabe muita coisa: promover a investigação científica, a monitorização, a capacitação, a educação, a sensibilização ambiental, a divulgação e a comunicação. Também tem que apresentar um zonamento apropriado para o desenvolvimento daquelas 3 funções. Já falámos aqui já foi falada aqui a questão da zona núcleo e da zona tampão e da zona de transição. E deste formato de ovo estrelado, que já vamos ver que nem sempre fica com esta forma, quando se aplica no território. Ok, podemos voltar depois. Imprescindível, diria mesmo que é determinante para o sucesso de uma reserva da biosfera. O envolvimento e a cooperação das comunidades residentes e dos atores de desenvolvimento local e social e o sentir que há um objetivo e um desafio partilhado. Por isso, aquele sentimento de pertença, a reserva é minha, este território é meu, vamos ver como é que eu posso contribuir. Resulta de um ato voluntário, de preferência com origem no território, aplica-se a legislação nacional em vigor, os instrumentos de gestão territorial. Por isso, não há lugar a qualquer condicionante adicional. Muitas vezes o termo reserva da biosfera, o nome reserva,
parece que dá aqui ai meu Deus, que aí vem qualquer coisa que nos vai condicionar. Não é verdade, não há condicionantes acrescidas. O modelo de governação é completamente flexível, é uma das coisas boas deste programa, é que de facto é adaptável. Regra geral tem um órgão executivo, um órgão consultivo e por vezes um científico e, importante é que a gestão seja participada e participativa. Tem que ter um plano de ação, é um dos elementos que tem que estar presente na candidatura, que depois se desdobra em planos de atividades anuais ou bianuais. Já sei o que é que vos queria dizer há pouco, desculpem, relativamente aqui às zonas de núcleo. É muito nítida as reservas da biosfera que nós chamamos da primeira geração, que são as primeiras, muito próximas ainda dos anos 80, início de 90, e as novas reservas da biosfera da adaptação do próprio programa. Enquanto que as primeiras têm uma área núcleo bastante significativa em termos de dimensão, as últimas já têm uma área de transição muito maior do que a zona núcleo. E isto é muito interessante perceber esta evolução. Desculpem ter voltado atrás. Vamos iniciar então a nossa caminhada. E não precisam de mapa, eu faço de guia. Não vamos de norte a sul, nem de sul para norte. Não vamos também seguir uma ordem cronológica. Vamos seguir uma ordem que eu achei que tinha lógica e que agrupava por semelhanças, por características muito próprias e similares às reservas da biosfera. Começamos pela primeira, isso era imprescindível. Temos aqui a reserva da biosfera do Polo do Boquilobo. Trata-se de uma zona úmida, que é um sítio da Convenção de Ramsar. Estamos a falar da Lesíria do Tejo, uma zona inundada, muito sujeita a hidrodinamismo. Isto é uma imagem de inverno. No verão temos terrenos agrícolas. E eu costumo dizer que esta reserva da biosfera já teve duas vidas. A primeira foi em 81, quando foi criada, e era uma reserva, limitava-se àquela área pequenina que temos ali, a laranja. Era uma área muito voltada para a conservação da natureza, era gerida pelo ICNF, atual ICNF, ex-Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, e havia uma grande mistura, se assim se pode dizer, entre a gestão da reserva natural do Polo do Boquilobo e a reserva da biosfera. Não havia aqui ainda um assimilar dos objetivos da reserva da biosfera. E fomos andando, até em 2014 recebemos uma cartinha do secretariado do programa MAB, dizer, meus senhores, ou se adaptam, e criam, de facto, aquilo que tem que ser uma reserva da biosfera, ou o Polo do Boquilobo será desclassificado como tal. E foi muito interessante, foi um processo muito interessante, porque reunimos numa sala, na Gulgã, e colocámos a situação à consideração dos atores locais, de quem quis, e dos cidadãos, de quem quis ir àquela reunião. O que saísse dali era a vontade do território, ou desclassificar ou adaptar. E foi muito interessante todo aquele processo. Não só conseguimos alargar, porque, como dizia há pouco, há que ter uma dimensão suficiente para as três funções, e havia duas funções que não estavam a ser cumpridas, e conseguimos juntar duas autarquias que estavam de costas voltadas, que era a Gulgã e Torres Novas, e dos 550 hectares conseguimos passar para 5.900. Foi uma segunda vida, a partir daí foi uma segunda vida para esta reserva da biosfera, que foi constituído também um órgão de gestão, presidido por uma ONG, pela ONG Tejo, com a presença do ICNF e com estes dois municípios. E tem sido um grande desafio e uma área muito interessante e muito dinâmica a partir daí. É
um terreno, é uma área onde se faz agricultura intensiva, não temos dúvidas. Também não é nada que o programa o impeça, mas há aqui um grande trabalho por parte do órgão de gestão no sentido de mobilizar estes agricultores a serem mais eficientes em termos de solo, do uso do solo, de utilização da água, fitofármacos, retenção de carbono no solo, adesão a medidas agroambientais. Há aqui muito trabalho, inclusivamente foi feito um manual de boas práticas para a diversidade agrícola. Do ponto de vista social, também relacionado com esta principal atividade de agricultura intensiva, foi criada a Associação Restolho, que tem um projeto de dar uma segunda vida aos alimentos que ficavam no campo, que não eram colhidos na primeira fase, ou porque ainda não estavam maduros, ou porque a dimensão não estava normalizado, e através de voluntariado e da ação das escolas é possível recolher estes alimentos que são depois fornecidos e disponibilizados a instituições sociais. Foi criado o Prémio Agricultor Biosférico, que é uma coisa muito, muito interessante, em que premia o agricultor que mais deu para a reserva da biosfera naquele ano, e cujas práticas estavam mais próximas da reserva da biosfera. E nos cinemas, as pipocas que se comem, ou que se comiam quando os cinemas estavam abertos, e eram todas da reserva da biosfera do Polo do Boquilobo, e isso já começa a aparecer no próprio pacote. Também do ponto de vista cultural temos aqui toda uma vivência à volta do cavalo por sangue lusitano, o mais antigo cavalo de sela do mundo. Damos um salto agora para Castro Verde, também é outra área agrícola, bastante diferente. Estamos a falar aqui de uma agricultura já de outro tipo. Foi criada em 2007, abrange todo o concelho de Castro Verde e eu costumo dizer que esta reserva da biosfera, antes de ser, já o era, porque as 3 entidades que fazem a sua gestão, a Câmara Municipal de Castro Verde, a Liga para a Proteção da Natureza e a Associação de Agricultores de Campo Branco, tiveram ao longo de mais de 20 anos um trabalho conjunto exemplar e muito próximo do que é ser uma reserva da biosfera. Por isso foi fácil a candidatura, foi fácil a aceitação no território e a reserva da biosfera está em curso. Quando vos falava há pouco que nem sempre o ovo estrelado parece um ovo estrelado, não sei se é bem nítido o mapa desta reserva, mas aquelas manchinhas verdes correspondem a áreas núcleo. Por isso podemos ter mais do que uma área núcleo e deixamos de ter aquele formato tão típico do ovo estrelado. Temos um agroecossistema muito importante também para a conservação da natureza, por isso muito baseado numa agricultura e numa pecuária em regime extensivo, que são fulcrais e de facto têm potenciado o turismo internacional de observação da natureza, nomeadamente de aves estepárias. Estamos a falar de uma paisagem estepária. Estamos a falar de grôs, cortiçóis, tartaranhão, grôs, cisões. Uma procura muito notável. Há guias alemães que têm trilhos e que têm pontos-chave para observar estas aves, que nós, portugueses, às vezes achamos que são tão escondidos e que só nós é que temos no nosso caderno de campo. E não. De facto, há aqui um potencial. Diziam-me que o ano passado não veio o turismo internacional, mas o turismo nacional esteve muito presente. E, por isso, não houve um grande impacto em termos económicos com a pandemia nesta atividade. Temos o canto alentejano, do ponto de vista cultural, que começa a ser ensinado nas escolas.
Temos ali a imagem de uma app que foi lançada no 4º aniversário desta reserva da biosfera. Existe em face da flexibilidade escolar, o agrupamento de escolas de Castro Verde criou uma disciplina, a que chamou Biosfera. São 3 horas semanais e é uma disciplina interdisciplinar, digamos assim, mas é curricular e está a funcionar muito bem. Depois tem ali uma imagem de um fogo, isto porque, de acordo com os registros orais, é uma das áreas onde se está a sentir mais o efeito das alterações climáticas. Os fogos começam a ser mais frequentes, os períodos de seca mais abundantes, começam a sentir-se algumas alterações nas épocas de migração e reprodução de algumas aves. Saltamos para o arquipélago, saltamos para o meio do Atlântico e estamos aqui no arquipélago dos Açores, com as nossas 2ª e 3ª reserva da biosfera, não é? Não sei, podemos seguir por ordem alfabética, o Corvo e a Graciosa, e depois, 2 anos depois, as Flores e, mais recentemente, as Feijões de São Jorge. Qualquer uma delas, a reserva da biosfera corresponde à totalidade da ilha e, juntamente com os seus ilhéus e uma área marinha adjacente, é gerida pelo diretor, por um conselho de gestão que tem como presidente o diretor do Parque Natural. As reservas da biosfera, neste novo modelo governativo, no atual governo dos Açores, está sob a responsabilidade direta do secretário regional que tem a tutela do ambiente, que está neste preciso momento em visita a estas ilhas e por isso os nossos colegas também dos Açores não estão online connosco. Funcionam muito em rede, as 4, e em rede também com outras reservas da região da Macaronésia, com a Madeira, com as Canárias. Funcionam muito, têm um trabalho em rede muito, muito interessante. Tem, desde 2020, um plano de ação novo, cada uma delas, que depois é transposto cujas atividades são depois transpostas para o plano anual de atividades e praticamente as 4 têm as mesmas linhas de atuação. Temos aqui a Myosotis azórica como representante, uma endémica do corvo e das flores, não me esqueças, representante do que é este reservatório de biodiversidade nestes territórios e de todo o trabalho que se faz em termos de controle de exóticas, de banco de sementes, de ações de conservação. Depois, uma aposta muito forte em todas elas no rumo da sustentabilidade, quer em termos de turismo, com acreditação internacional, mas também com acreditação regional, como é o caso do Myosotis Açores e dos alojamentos verdes. Também uma aposta na sustentabilidade energética. Ali ao fundo vimos um parque eólico em São Jorge, ali umas fotovoltaicas no Corvo. As flores tinham que recorrer à energia hídrica, obviamente, e a Graciosa quer ser ilha modelo, através de uma combinação entre eólicas e fotovoltaicas e de uma pilha de baterias, quer efetivamente ser autossustentável do ponto de vista energético e tem, inclusivamente, uma linha de incentivos para a mobilidade elétrica em veículos de renta-car e táxis, que achei muito interessante.
E produtos diferenciados. Apostam nos queijos, nos laticínios, o corvo, as flores, as queijadinhas deliciosas da Graciosa e as tão conhecidas, o atum de Santa Catarina, da ilha de São Jorge. Uma visita muito breve a cada uma delas. Temos aqui a Ilha do Corvo e o seu casario, muito adaptado à proteção, ou à defesa da população dos corsários, que eram dos ataques dos corsários, por isso temos um tipo de construção com ruas muito curtas, muito estreitas, e as casas, algumas delas, as mais antigas, têm ainda uns corredores de passagem entre elas, como forma de se esconderem a eles e aos bens. O Caneiro dos Meros, que é a única reserva voluntária dos Açores, que foi criada há pouco mais de 10 anos e que resultou de um acordo entre pescadores e mergulhadores, no sentido de não haver pesca naquele local e haver, sim, pesca de outro tipo. Por isso, há aqui a observação destes animais incríveis e super amigáveis. Reserva da Graciosa, da Ilha Graciosa, com o seu moinho típico importado no final do século XIX dos nórdicos, numa altura em que a Graciosa era considerado o celeiro dos Açores, por toda a produção de cereais que se fazia na ilha, e um porto de pesca adaptado à riba e às grutas dentro da própria riba. Isso tem uma fachada de madeira e era ali que se guardam, é ali que ainda hoje se guardam alguns barcos. A Ilha das Flores, para mim, eu sou uma fã incondicional desta ilha, que eu acho estas quedas de água perfeitamente espetaculares, e um exemplo de um turismo rural, de uma recuperação de uma aldeia completamente abandonada e que foi recuperada do ponto de vista de uma forma sustentável. E são 17 casas e neste momento é um turismo muito, muito conceituado e muito conhecido, a Aldeia da Coada. Fajãs de São Jorge, temos ali uma imagem da Fajã da Caldeira de Santo Cristo. É a Ilha das Fajãs, são 75. As Fajãs são terrenos planos que resultam de detritos ou de escoadas lávicas e onde é possível, sempre junto à costa, e onde é possível ter campos cultiváveis e presença humana. Uma terfeira, comum a todas estas ilhas, e os principais setores de atividade económica de São Jorge, os laticínios, a indústria ligada ao atum e o turismo de natureza. Continuamos nas ilhas, esta já mais próxima aqui do continente, e estamos nas Berlengas. As Berlengas foram classificadas e entraram na rede mundial em 2011, mas podiam ter entrado antes, porque o que se passou, e tem lá em cima o mapa desta reserva da biosfera, foi que a primeira candidatura não contemplou, mais uma vez, a função de desenvolvimento. E então toda ela estava muito condicionada no arquipélago das Berlengas. A Berlenga, os Farelhões, os Forcadas, as Telas, faltava-lhe gente e atividades económicas. E daí este atraso e neste momento tem este feitio estranho porque teve que vir buscar essa função de desenvolvimento à cidade de Peniche. Está a fazer 10 anos e, como falávamos há pouco, isto é um programa longo, a longo prazo, e a tão longo prazo que o primeiro relatório de avaliação do que foi feito ao longo destes anos, das expectativas que se tinha, das propostas que foram feitas e da sua concretização, só é avaliado ao fim de 10 anos. E é assim que as Berlengas estão neste momento a refletir também sobre o seu modelo de gestão. Neste momento tem um grupo de trabalho que é presidido pela Câmara Municipal de Peniche, onde está o ICNF também, onde estão outros agentes locais, nomeadamente o Instituto Politécnico de Leiria. Têm trabalhado muito
em termos de conservação da natureza, no controle da invasão de espécies de plantas e mamíferos exóticos. Estamos a falar concretamente do churão, do coelho e do rato, por forma a manter as espécies e os habitats naturais da ilha. Tem desenvolvido muito trabalho em termos de monitorização, investigação e sensibilização, e é extremamente importante ter associado a uma reserva da biosfera um instituto ligado à academia, ou uma instituição ligada, de facto, que possa desenvolver este processo, estas áreas da monitorização, da investigação em parceria, porque dá outra dinâmica completamente diferente e outro aporte, outro conhecimento para apoiar a gestão da ilha. Por exemplo, a cogestão do PRCEB com a comunidade pescatória local, todo o trabalho que foi feito com base num estudo prévio pela comunidade científica, ou mesmo a capacidade de carga da ilha. Neste momento só podem estar 500 pessoas por dia em simultâneo. Também resulta de informação recolhida e trabalhada com o apoio deste instituto. Houve melhoramentos em termos de infraestruturas de visitação, muito recentes, e o ano passado foi instalado painéis fotovoltaicos para substituir um gerador que gastava cerca de 15 mil litros de gasóleo por ano. Não é muito, mas é menos este que anda a circular pelo Atlântico. Vamos dar agora aqui um salto para a zona raiana e falamos das nossas 3 reservas da biosfera. No mundo há 21, Portugal tem 3. É, obviamente, um projeto conjunto com Espanha. Espanha, como o Miguel dizia de manhã, é o campeão das reservas da biosfera, tem 52 reservas da biosfera e tem muita dinâmica à volta destes territórios, que são considerados como impulsionadores do turismo das várias regiões autónomas. Estes são espaços, obviamente, divididos por fronteiras administrativas, mas as características naturais e culturais não as reconhecem. Temos 2 situações, são 3, mas temos 2 situações mais similares, que é a Gerês-Xurés e o Tejo Tarra Internacional, que são geridas pelo Instituto de Conservação da Natureza. Obviamente que qualquer uma destas reservas da biosfera, sendo transfronteiriça, tem um órgão de gestão nacional e um órgão de gestão transfronteiriço. Mas o nacional é presidido pelo Instituto de Conservação da Natureza. Tanto uma como outra correspondem à área dos parques congêneros, dos parques naturais, e resultam de um trabalho de alguns anos, mais do que uma dezena de anos, com a área protegida do lado espanhol, no caso do Gerês do Xurés, no caso do Tejo do Tarro Internacional. A meseta ibérica é um bocadinho diferente. A meseta ibérica é gerida por uma AECT, uma associação, um agrupamento, como é que é? Agora esqueci-me um agrupamento de cooperação transfronteiriça. É a nossa maior reserva da biosfera, e já vamos ver a sua dimensão. Um passeio rápido pela reserva da biosfera transfronteiriça Gerês-Xurés. Temos aqui toda uma representação do trabalho que é feito em termos de conservação da natureza e de monitorização, muita recuperação de habitats, muita preocupação com uma espécie em particular neste momento, que é o teixo. Têm feito muito trabalho conjunto nesta área. Vários projetos entre Portugal e Espanha, nomeadamente Interregs. O último foi este projeto Gerês-Xurés Dinâmico, de onde resultou uma série de ações concretas, nomeadamente em termos de visibilidade, em termos de comunicação, como são aqueles painéis semelhantes no Gerês e no Xurés.
Outros projetos que têm desenvolvido, como Gerês-Chorês em fotografia, e estão neste momento a preparar o segundo plano de ação conjunto para o período 2021-2025, que se iniciou na reunião anual da Comissão de Direção Transfronteiriça. Esta Comissão de Direção é gerida durante 2 anos por Espanha, em que Espanha assume a presidência e Portugal a vice-presidência, e depois rodam, há uma rotatividade. A reserva da biosfera transfronteiriça meseta ibérica, que tem, na sua totalidade, Portugal e Espanha, 1.130.000 hectares. É um grande desafio a gestão desta área. Em Portugal integra 3 parques naturais, estamos a falar do Parque Natural de Montezinho, do Parque Natural do Douro Internacional e do Vale do Tua, do Parque Regional do Vale do Tua, mais 2 em Espanha, entre Zamora e Salamanca. É um grande desafio, mas está no terreno. Todas as suas atividades estão muito ligadas com o turismo responsável e o turismo sustentável, muito na base de uma certificação também internacional, e tentam promover uma agricultura biológica e lançaram um projeto muito interessante o ano passado, que não conseguiu ser implementado, que era o menu meseta ibérica. Por isso, juntamente, quer com os agricultores, com produtos certificados com a marca desta reserva da biosfera, quer com os restaurantes e com também uma pesquisa cultural através de receitas típicas da região, criarem um menu da meseta ibérica, que é muito interessante. Obviamente, os aspectos sociais muito ligados aos caretos de Podense, que é já património cultural e material da humanidade, e a preparação da candidatura das mascaradas do inverno da Raia Ibérica, de Zoela. A nossa reserva da biosfera transfronteiriça do Tejo-Tajo Internacional, que teve alguma dificuldade em implementar-se no território nos primeiros anos, mas que agora está em velocidade de cruzeiro e com uma dinâmica muito interessante, nomeadamente em termos de projetos pedagógicos, com as escolas, com a comunidade civil, projetos muito interessantes. Como veem, qual é a mais-valia de ser uma reserva da biosfera, com atividades em curso muito voltadas para a visibilidade, com muito material a ser produzido, muitos vídeos, muitos filmes, e um projeto muito interessante que é o Território com Vida, é um trocadilho, com vida, que era uma ação conjunta com os parceiros de toda a reserva da biosfera transfronteiriça do Tejo-Tajo Internacional, em que cada um deles, nas suas próprias vertentes, a floresta, a agricultura, a caça, a pesca, mostravam aquilo que, no seu setor, aquilo que poderia ser diferente e o que é que podiam eles próprios contribuir para este território. O projeto está atrasado face à pandemia. Chegamos à Madeira, ao arquipélago da Madeira, com 2 reservas da biosfera, Santana, em 2011, e a nossa última reserva da biosfera, a Ilha de Porto Santo, em 2020. Ambas o órgão de gestão é presidido pelos presidentes das câmaras, pelas câmaras municipais, quer de Santana, quer de Porto Santo. Santana está também neste momento a fazer a sua avaliação dos 10 anos e, curiosamente, Santana inicia-se com um projeto eleitoral, com uma candidatura da própria Câmara e falávamos nisso, não sei se foi aqui neste fórum, se foi à hora de almoço, que muitas vezes quem vem não reconhece a mais-valia, diz, esse é um projeto anterior, mas dá-se um tempo e as coisas voltam
voltam a encaminhar, porque de facto a reserva da biosfera é muito mais do que política, é muito mais do que uma comissão num determinado órgão eleitoral. Temos aqui a reserva de Santa Ana, que tem uma área marinha também associada, uma área terrestre. Estas são as conhecidas casas de colmo, que são muitas vezes o postal de abertura da Madeira, mas elas são típicas de Santa Ana. E houve um trabalho muito interessante no sentido de as recuperar. Para as recuperar foi preciso plantar milho, plantar trigo, plantar centeio e recolher um saber adquirido de como é que se fazia esta recuperação. Um trabalho também, algumas atividades em curso no âmbito da recuperação das levadas, que depois são trilhos muito solicitados para passeios pedestres. Vão na oitava edição do Roller Skate Reserva da Biosfera, uma prova de patinagem de velocidade que este ano contou com representantes de mais de 13 países, um selo para produtos e serviços que tenham boas práticas, que estejam associados a boas práticas, e temos ali o Sustainable Development, está em português, Sistema de Desenvolvimento Sustentável. E terminamos com os pés na areia, nas areias douradas e com a capacidade de potencial terapêutico da ilha de Porto Santo. Aqui a nossa caminhada e o nosso roteiro, todas diferentes, mas todas iguais no seu compromisso em criar territórios sustentáveis e comunidades mais resilientes. E muito obrigado pela vossa atenção. Estou disponível. Se houver perguntas... Reforçamos a oportunidade dos participantes colocarem as questões e partilhas aos oradores convidados. Eu queria dizer que tínhamos também connosco vários gestores das reservas da biosfera, que eu pensei que pudessem comunicar com a sala e que pudessem eles próprios responder a algumas questões que fossem colocadas. Entretanto, já percebi que não. Certo? Certo. Okay. Helena. Não tens que fazer pergunta. Não, aproveitando, muito obrigada também pela apresentação das reservas da Biosfera de Portugal e, enfim, realmente é fantástico perceber a dimensão e a diversidade de territórios que temos, é de facto extraordinária. Mas estava a pensar que enquanto, digamos, responsável por fazer esta leitura permanente global que te cabe, não é? Do ponto de vista mais institucional, eu gostava de perceber, de saber o que é que sentes relativamente ao futuro. Portanto, quais são, de facto, as inquietações maiores que tens relativamente à persistência, à continuidade e ao crescimento até, porque de facto as coisas têm um tempo de crescimento, de maturação, não é? Portanto, que desafios sentes que de facto se colocam hoje, digamos, a estes territórios e também do ponto de vista da sua capacitação e da sua capacidade de governança. Portanto, o que é que te parece, portanto, da experiência desta diversidade? Obrigada pela pergunta. Eu aceitei este desafio de presidir este comitê em 2014. E o que eu noto é uma grande diferença de 2014 para 2021, em termos da aceitação destes territórios e desta classificação.
Neste momento há mais brio de se dizer que se é a reserva da biosfera, e diz que é a reserva da biosfera. Anteriormente não se sabia muito bem o que era, não se percebia a mais-valia destes territórios em termos, nomeadamente, nacionais e globais, e também regionais. O que é que eles podiam dar? E a pouco e pouco isso foi-se integrando nos parceiros locais, principalmente no alargar dos parceiros locais. Só para terem ideia, neste momento a reserva do Paúl do Boquilobo tem um conselho consultivo com 70 entidades diferentes. Entre individualidades e entidades tem 70 pessoas que quiseram ir para um ato voluntário, quiseram aderir e fazer-se presente e estão disponíveis para trabalhar em áreas concretas. Chegaram à conclusão que disse, não, mas 70 aqui, não, mas vamos nos reunir por grupos. Vamos fazer grupos de trabalho e cada um vai dar o seu melhor em cada área, ou na área onde tem mais capacidade. Isso eu sinto muito, sinto efetivamente que há mais abertura. Por exemplo, o Gerês-Xurés, vamos lá ver, o Gerês-Xurés, estamos a falar de um parque nacional. O Parque Nacional tem uma marca muito forte. É o nosso único parque nacional, não é? Quer dizer, a Reserva da Biosfera teve ali algum trabalho em se implementar. Mas neste momento temos os 5 autarcas, e estamos a falar de 5, completamente em linha com o que é uma reserva da biosfera. Um deles criou um caminhão-tiro e pôs o meu território é a reserva da biosfera e anda com o caminhão de um lado para o outro, que é muito interessante. Não se escondeu atrás do Parque Nacional, não, quis mostrar. O plano estratégico, este plano de ação agora transfronteiriço, estes 5 autarcas pegaram no plano anterior e foram até à CCDR Norte, neste caso, dizer, nós temos aqui um plano, nós queremos implementar isto. Por isso, há um caminhar nesse sentido. Agora, as reservas da biosfera são pessoas e é muito volátil em função de quem está a presidir naquele momento. Se é mais dinâmico, se consegue arranjar uma equipa. Eu estou aqui a pôr os pratos todos na mesa, não estou a tentar ser diplomata. A verdade é que sente-se muito isso, sente-se muito... o órgão de gestão depende de quem lá está. De quem faz a presidência. Qual é o objetivo? Por isso é que nós dizemos, isto é de geração, e o importante é que todos saibam, é que se toda a comunidade residente da Reserva da Biosfera souber que aquilo é importante, não pode ser não pode ser o órgão de gestão que deixa por fazer ou que reduz a atividade por ser menos dinâmico. Não, tem que ser empurrado pelos próprios interessados na matéria. E depois, esse é um tema, e eu acho que vamos ter sempre o órgão de gestão. Acho que os principais problemas estão sempre ali à volta do órgão de gestão, que é ter um orçamento próprio, que muitas vezes não existe, dirigido para a gestão da reserva da biosfera e pessoas, recursos humanos, que só façam aquilo a tempo inteiro, que só contribuam para a reserva da biosfera a tempo inteiro, para a implementação do plano de trabalho, para falar com os atores, para ter a reserva da biosfera, ter um chapéu a tempo inteiro. E isso muitas vezes não acontece. Às vezes são bocadinhos, ficam extremamente interessados quando nos reunimos, quando falamos, mas depois o dia-a-dia, muitas vezes, é diferente, com outras atividades. Ups! Mais alguma questão? Está ligado? Tá. Muito obrigado. Felicitar por esta apresentação, deu-nos indicações muito boas e positivas em relação a essa matéria. O que me suscita é quando fala das aulas da disciplina da biosfera.
eu julgo que esta é a parte bastante interessante. Em que níveis de ensino é que são submetidas essas aulas e a preparação dos professores, como é que são preparados os professores para administrarem essas aulas? Eu julgo que... Daquilo que eu sei, mas depois posso pôr... Obrigada pela pergunta. Posso pô-lo em contacto com a reserva da Biosfera de Castro Verde, que lhe poderá dar os pormenores todos. Esta reserva tem 4 anos. Eles iniciaram este processo no primeiro ano, primeiro ano básico. E neste momento têm os meninos no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Por isso, já têm os 4 níveis com a disciplina curricular. 3 horas semanais. Curricular, sim. Por isso, 3 horas semanais dedicadas à biosfera. E o que eu sei é que tentam fazer uma interligação entre as várias disciplinas. Por isso, é um momento. O que é que trabalham concretamente? Diria que trabalham que é uma biosfera, não é? Trabalham na ligação entre as várias funções, certamente. Mas podemos disponibilizar, estarão certamente, a reserva da biosfera é isso, é partilha. É partilha de conhecimento e de novos projetos. Miguel. Sí, muchas gracias, Anabela, por esta presentación de las reservas de biosfera en Portugal. Se ve mucho la dinámica que se ha tenido en los últimos 10 años. Pienso que era una dinámica muy tremenda que ha hecho todo esto posible, pero nosotros hemos observado también la misma dinámica en la región macaronésica, con Azores, Madeira, Canarias, ahora entra Cabo Verde, y bueno, si se extiende un poco es también São Tomé y Príncipe, ¿no? Que está en la gran región, digamos. Estos son todas islas. ¿Cómo piensas, dónde viene esta dinámica? ¿Por qué estos territorios también en los últimos 10 años han desarrollado tanto este programa? O sea, ¿cuál sería la dinámica? Porque estamos viendo que en el mundo todavía, particularmente en el Caribe, por ejemplo, en el Pacífico, hay muchas islas que todavía no son reservas de biosfera. O sea, SIDS, países en vía de desarrollo isleños. ¿Cuál sería un poco la figura mágica, digamos, que para tener más o menos este éxito y transferir este mensaje para ellos? Obrigada, Miguel. Eu acho que este êxito, ou que esta dinâmica nas ilhas resulta da sua dimensão. Estamos a falar de territórios pequeninos, não é? Se pensarmos no Corvo, nas Flores, estamos a falar de territórios no Corvo estamos a falar de 440 habitantes, nas Flores de 4.700, quer dizer, estamos a falar de território, São Jorge um pouco mais, mas estamos a falar de territórios muito, muito pequenos, onde as alternativas também não são muitas em termos de desenvolvimento, não é? Por isso andam muito à volta do turismo. Um turismo tem que ser sustentável, não pode ser um turismo de massa. Vamos ver agora com Porto Santo. Eu sei que Porto Santo costuma ter 30 mil pessoas no verão. Vamos ver o que é que acontece. Mas não é o caso destas 4, não é? Ou mesmo das Berlengas. Por isso estamos a falar em turismo sustentável, estamos a falar em práticas agrícolas e pecuárias e uma pesca também bastante rudimentar. Quer dizer, esta é a minha opinião. E é mais fácil juntar as pessoas. Embora haja bairrismos, quanto mais pequenino às vezes mais difícil é, mas obviamente que estão todos querem o mesmo, não é? Há ali um desafio e um objetivo partilhado. É mais fácil do que numa meseta ibérica, com 1 milhão e 130 mil hectares,
ou mesmo num Gerês-Xurés, próximo de Braga, próximo do Porto, com cidades muito nas proximidades, não é? Esta é a minha visão, não sei se estou certa ou não, também não há certos nem errados, aqui é ver, é perceber como é que as coisas vão encaminhando. Mas sim, há um trabalho muito próximo na região Macaronésia entre Açores, Madeira e Cabo Verde também, como dizias, Canárias. Há um trabalho de proximidade, por isso alguma coisa eles devem sentir em comum. Não. Tá? Mais alguma questão? Faremos agora então um pequeno intervalo. Muito obrigada, doutora Anabela Trindade.